E agora nós vamos falar de um assunto que foi destaque logo na abertura do SBT Brasil desta noite. A fabricante de aviões sueca Saab informou hoje que foi intimada pelos Estados Unidos a prestar esclarecimentos sobre a compra de caças pelo Brasil. Por isso, nós vamos agora até Washington falar ao vivo com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você. Por que é que houve essa intimação? Conta pra gente. Boa noite, César. Boa noite a todos. Bom, o Departamento de Justiça americano quer investigar a compra de 36 caças Gripen pelo Brasil. Na época 2014, a fabricante americana de aviões Boeing também participou dessa concorrência. O negócio foi fechado pelo valor equivalente a 30 bilhões de reais na cotação de hoje. 2 anos depois, o Ministério Público Federal denunciou Lula, que já não era mais presidente, por suposto tráfico de influência na compra desses aviões. A ação penal acabou suspensa pelo então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Na decisão, o ministro disse que a compra foi feita dentro dos parâmetros legais. Lewandowski é hoje ministro da Justiça do governo Lula. Tanto a defesa de Lula quanto a Saab sempre negaram qualquer irregularidades. A empresa sueca afirma que as investigações no Brasil não apontaram qualquer indícios de crimes, mas que a empresa vai colaborar com as autoridades daqui americanas. Procurados, o Planalto e o ministro Lewandowski não se manifestaram. O presidente Lula reagiu à intimação feita pelo governo americano à fabricante sueca Saab sobre supostas irregularidades na compra de 36 caças Gripen pelo Brasil. Para Lula, o pedido de informações é uma intromissão. Um caça com 18 metros de comprimento e o interior repleto de tecnologia de última geração. O modelo Gripen F-39 chegou ao Brasil em 2022. O contrato entre o governo brasileiro e a empresa sueca Saab foi assinado em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. À época, o Ministério Público denunciou Lula por tráfico de influência, mas a ação foi arquivada pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça. Agora, 10 anos depois da assinatura do contrato, a fabricante sueca informou que foi intimada pelo governo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos quer investigar supostas irregularidades no negócio. A fabricante norte-americana Boeing também participou da concorrência vencida pelos suecos. O questionamento dos Estados Unidos foi classificado como uma intromissão pelo presidente Lula, em entrevista ao jornal O Povo e à rádio CBN de Fortaleza. Eu, sinceramente, acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. Este especialista em inteligência internacional explica que alguns componentes do caça Gripen são dos Estados Unidos e isso reserva ao país o direito de saber sobre o processo de compra. É uma intervenção, mas é uma intervenção que é do jogo, já esperado. Quase todos os países que têm sistema de defesa se reservam, de certa maneira, o direito de não querer que o seu sistema de defesa caia na mão dos seus rivais. Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia importante, hein? Importante sobre uma possível interferência geopolítica, interferência diplomática dos Estados Unidos na postura brasileira. Como assim, professor? Em 2008 até 2014, o Brasil fez um programa chamado de FX2 que pleiteava a compra de alguns caças. A gente teve apresentação de projetos, licitações e tal, até que finalmente os caças Gripen, os caças suecos, eles venceram essa licitação. E aí, uma empresa chamada de Saab, que é a empresa sueca, conseguiu finalizar a venda de 36 caças F-39 ali, os Gripen F-39 em direção ao Brasil. Inclusive tendo a promessa, alguns já até chegaram, né? Outros vão chegar a partir de 2027, com a promessa de que no futuro esses caças também possam ser produzidos no Brasil. A gente fala, galera, de caças que eles têm excelente custo-benefício, um baixo custo de manutenção e um repasse tecnológico importante. Então, assim, houve algum tipo de irregularidade? As suspeitas que pesam e que tiveram até investigações naquele contexto, de 2014 até 2016, porque o processo começou
até pela época, né, no governo Lula, mas finalizou no governo Dilma, é que poderia ter tido algum tipo de influência do governo para que os caças Gripen eles fossem favorecidos, entre outros. Por exemplo, a Boeing, empresa americana, também estava participando desse processo, só que ela acabou sendo derrotada. Hoje, a gente teve um pedido por parte dos Estados Unidos, tanto para a empresa Saab, que é essa fabricante sueca, quanto para o governo brasileiro, para saber maiores detalhes dessa transação. Possivelmente para saber por que os Estados Unidos eles perderam essa licitação frente aos caças suecos. A fabricante Saab garantiu, galera, que tudo foi feito de maneira lícita, já houve maiores investigações e que não teve nenhum tipo de processo de corrupção e coisa que o valha, mas que se compromete. Pô, se os Estados Unidos estão cobrando maiores explicações, que seja. Já o Brasil não respondeu exatamente assim. A gente teve declarações, pessoal, do Brasil colocando, né, o Lula, que é uma intromissão do governo dos Estados Unidos. Ele até falou, eu não sei que informação exatamente eles estão pedindo. Eu não quero ser precipitado no meu julgamento, mas não tem sentido pedir informação para outro país acerca da compra de aviões, de carros e tal. Eles já não gostaram, eles, os americanos, né? Já não gostaram quando a gente ia comprar o Rafael e gostaram menos ainda quando a Dilma comprou o caça sueco. Mas deu a entender que caso haja algum tipo de pedido sobre processo de compra e venda, por que aconteceu, acusações, essa prestação de contas não deve ser dada para o governo americano. Que se o governo americano quiser saber, galera, se ele tivesse envolvido no processo de compra, aí beleza. Mas como foi uma negociação direta entre Brasil e Suécia, os Estados Unidos não deveria ter o direito de cobrar maiores explicações. E aí, pessoal, Brasilzão, tá certo nessa? Porque, de novo, né, isso, se houve algum tipo de influência, algum tipo de desvio, enfim, isso tá sob investigação, na verdade já foi investigado, né? Isso pode quebrar um pouco, claro, a credibilidade do governo brasileiro. Acusações, por exemplo, a gente teve recentemente uma vitória militar de Israel na venda de equipamentos para o Brasil. Só que daí o próprio Múcio falou que por posições ideológicas, o Brasil acabou boicotando a compra de equipamentos israelenses e preferindo ali de outros países. Só que alegando, né, que Israel está ferindo os direitos humanos e tal, só que a gente tem, por exemplo, Brasil aumentando a compra de diesel, entende? Isso até alguns analistas criticaram, poxa, mas se é contra os direitos humanos, tem que ser contra todos, Israel e Rússia também. Então será que as questões ideológicas superaram, galera, as questões militares? Nesse ponto, devemos explicações aos Estados Unidos do porquê escolhemos os caças Gripens suecos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.